Isso mesmo, a venda sempre fez parte da minha vida, sabe, André? Eu sou filha de faxineira, neta de salgadeira, então lá atrás o bicho pegou mesmo. Então quando eu tinha lá para os meus 9 anos de idade, eu já vendia salgado na rua. Minha avó fazia salgado, marmitex. Literalmente a gente vendia o almoço para comprar janta, né? Então eu ia pra rua com um cestinho, aqueles balaios de palha, sabe? E vendia coxinha e pastel, até por isso, né? O shape... Você já entende? Um parênteses, a ideia do canal também é ser engraçado, tá, galera? Pô, se esse bate-papo não for leve, divertido, cara, não sou eu, nem é ela, com certeza. Criada à base da melhor coxinha do país, não tinha como. Então, desde muito nova, já vendia, já ia pra rua, apesar de, naquela época, ser muito tímida. Mas não tinha segredo, né? A coxinha da Dona Maria era a mais famosa do bairro. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineira. Hoje eu tô aqui no Rio há 3 anos. Mas a gente vendia salgadinho na rua. E aí, depois de muitos anos vendendo salgado na rua, até os meus 13 para 14 anos, eu vendia salgado. Depois eu comecei a dar faxina na casa das pessoas com a minha mãe. E aí, quando eu tinha meus 15 anos, eu fui para balcão de lanchonete, vendia açaí, quando açaí nem era tão famoso assim. Então, vendia açaí, potinho, vendia as coisas na escola. Aí depois, com 18 anos, eu comecei em call center. Acredito que muitos brasileiros que hoje são vendedores já tiveram uma vivência de um telemarketing da vida. Então, eu vendi plano de internet, na época era Velox. Caraca! Que hoje é Oi, né? E eu me achei old school, agora é Não, verdade. assim, gente, eu comecei nova, vocês perceberam, né? Então, um parêntese, cara, que vendia legal, Velox. cara. Na época não era nem... Era Telemar, na época. Aí vendia Velox, depois vendi plano móvel de telefone, fazia retenção de pós-pago, assinatura de jornal, jornal físico, eu sou de uma época também no telefone, você tinha uma linha, né? Você tinha um ativo, você declarava o telefone no imposto de renda. É a galera. E não era pra qualquer um. Não, aqui você tinha, um ativo. Mas olha que interessante, deixa eu pegar um ganchinho só do que você tá falando e complementar. O que eu falo muito sobre vendas? Vendas é uma forma de você ajudar as pessoas. E ao vender, seja uma coxinha, seja uma nave nuclear, realmente você está resolvendo o problema de alguém ali, né? Mas o que eu acho que é bem legal nessa sua fala? Isso eu trago para você, principalmente você que está na dúvida, né? Do que vender, como vender. Busca um motivo, né? Busca um propósito. Então, nada mais claro, me remete isso, se você quiser falar, qual realmente o propósito dali. Eu imagino que seja, cara, eu preciso botar dinheiro em casa, eu preciso ajudar em casa. Simples assim. O porquê nem sempre tem que ser bonito. É isso, não, e ponto. Desde que você tenha, de fato, o porquê que você tem que fazer aquilo, esteja muito bem endossada em fazer aquilo, tem aqui um exemplo aqui, incrível na nossa frente, de uma pessoa que começou lá atrás, e aí, pasma, que a gente tava brincando nos bastidores, né? Quando eu pego, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas vender, cara, sei lá, né? Eu tô sem cliente. Fala, como assim, meu velho, você tá sem cliente? Como existe isso? Você tem telefone, você tem mão, você tem ouvido, você sabe falar, você tem internet. Peraí. E aí, outra ideia, outra estratégia que eu sempre falo, assim, venda não necessariamente, ou quase nunca pro cara que é falante, falastrão. Venda não é isso. Pelo contrário, a venda é algo técnico, é algo processual e que ela tem que ser emocional. Ela tem que encantar. Então, mais uma vez, comprovado que você não precisa ser um mago, né? Da fala para vender. Basta um bom motivo, uma boa razão para você empoderar aquela sua fala. Que legal. Eu acho que hoje a principal característica do vendedor precisa ser ensinável. Isso, treinar. Porra, perfeito. Precisa ser treinável. Perfeito, exatamente hoje isso. em dia tudo é possível você aprender. Exato. É claro que eu também vou dar o contexto aqui na história, eu também sou analista de perfil comportamental, eu entendo que cada pessoa tem a sua habilidade, tem o seu perfil para dar mais certo naquilo que ela está fazendo, mas com disposição e vontade se faz muita coisa, claro, né? Por que não? É igual você falou sobre a questão do porquê. Muitas vezes, cara, o porquê é botar leite dentro de casa para as crianças. Isso aconteceu comigo. Exato, isso aconteceu comigo. Igual lá em casa, às vezes não tinha gás, era comida na lenha, mas precisava ter um comer para botar na panela. E é isso. Mas eu acho que assim isso que a gente começou, eu acho que isso é que forja essa tua performance de hoje, que a gente vai chegar lá, né? Nesse high ticket hoje que você se encontra, nessa performance, né?
de N contextos que a gente pode entrar aqui, contexto mulher, contexto negra, N contextos, mas que você tá lá no topo mesmo. E aí você começa a ver que essa forja, ela não é da noite pro dia. Não é. E muita gente que me pergunta assim, a gente vive, na minha opinião, uma era assim, me dá uma dica de 1 minuto aí pra eu ficar no shape que eu nunca fiz em 20 anos. Me dá uma dica aí de venda pra que eu passe a vender 1 milhão amanhã. Mas aí você pergunta a esse cara, você já vendeu R$1? Não. Assiste esse vídeo em 10 minutos, que aí você vai conseguir destravar tudo que... Bichão, a gente vive na minha humilde opinião hoje, uma época do imediatismo. As pessoas não têm, não sei na tua linha, as pessoas não têm a capacidade de sentar, desculpa o palavrão, a bunda na cadeira pra ler, pra entender um contexto, pra estudar, pra criar um repertório, pra escrever e falar assim, pô, será que isso tá fazendo sentido? Pra pesquisar o cliente, o cara não consegue. Então a venda às vezes não acontece porque a pessoa não é contextualizada daquilo. O cara pega um monte de coisa na cabeça e... né? Aí o cara fica assim, caramba, de onde veio isso tudo? Então hoje em dia, na minha opinião, você não tem um processo, uma estrutura, porque é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. A mídia, obviamente, nos facilitou isso. A gente tá na era da urgência, né, André? É tudo. Mas é isso que eu imagino assim, falei, não sei se é porque na minha época de formação de mestrado e tudo, você tinha que sentar e ler. Às vezes eu falo, pô, lê um livro aí, cara, 200 páginas, mata isso em 2, 3 dias. O cara assim, como assim 2, 3 dias? Cara, pô, tu lê 20 páginas por dia, 40, rapidinho tu mata. Então, passando a palavra pra você, assim, eu vejo muito esse senso de urgência pra ontem, sem contexto. Sim. Sem contexto. Aí, já dando prosseguimento, como é que você encara aí? Você vê isso no teu dia a dia hoje? Cara, assim, igual eu tava falando da história, né? Como eu vivenciei produtos diferentes, cenários diferentes. Então, por exemplo, hoje as pessoas não imaginam alguém ligando para oferecer assinatura de jornal que bate lá na sua porta e entrega. Exatamente. O jornal físico. Porque as pessoas mal leem ele na internet, né? Nem leem. E muitas vezes a gente quer pular etapa, a gente quer chegar logo, quer mais largada. E não é assim que funciona. Exato. Quem não vive o processo não desfruta do propósito, claro, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Não, mas é isso mesmo. Então, a gente vê todo mundo nessa urgência, no pra ontem, não quer esperar, não quer ler, não quer estudar, não quer buscar informação. Eu sou da época que eu estudava com enciclopédia da Barça. Barça! Tamo junto! Toca aí! E mesmo assim pegava emprestado com os outros. Era Caro. E hoje você tem o Google ali, e aí Siri já fala o negócio. Aí você pega o desgraçado, cara, pô, mas eu tô cansado. Aí tu fala assim, como assim, meu velho? Como você tá cansado? Você dá uma gugada lá, como vender banana. Pra você ter uma ideia, até contextualizando já com o mercado de Corban, eu entrei no banco, na época era Banco Bom Sucesso, que hoje é o Olé Consignado, pertence ao Grupo Santander, em janeiro de 2007. Sabe quantos dias nós ficamos em treinamento para começar a trabalhar? 30. Caramba. 30 dias em treinamento, úteis, lendo úteis, lendo roteiro operacional, vivenciando a operação, cada setor do banco, para depois sentar na mesa para vender. Hoje, eu recebo vários directs assim, mas eu quero começar a operação, me dá umas dicas aí. Entendeu? Eu falo isso muito, que começa. Assim... Exato, eu prego muito essa ideia que em vendas não tem diquinha, tem estratégia, tem ponto. Você não é simplesmente, pô, Thaís, me dá uma dica. Que dica, rapaz? Que dica? Até porque não é questão de não dar dica ou dar dica, eu não conheço a sua operação suficiente para te falar. Então, para eu poder... É muito abrangente. É muito abrangente. Então, você dar uma dica, você pode ser um tiro no pé do cara, porque o que cabe para a pessoa pode não caber exatamente para outra. Sim. Isso é muito comum, né? Muito comum quando você fala de preço, né? Eu vou até soltar esse vídeo mais aqui um pouquinho em frente. Cara, caro e barato, na realidade, na minha concepção, não existe. O que existe é o quanto aquilo agregou valor a ponto de valer a pena para essa pessoa. Quanto que, ao comprar aquele produto, essa pessoa botou grana no bolso através daquilo. Independente se é a tua mentoria, consultoria que você faz, né? Depois você vai falar claramente e vender para essa galera isso. Custa 1 milhão ou R$1, pouco importa, porque 1 milhão e R$1, dependendo do contexto, pode ser muito ou pode ser pouco. Resta saber o seguinte, quando eu compro isso, o que agrega e como eu transformo isso? Esse 1 milhão pode ser peanuts, e eu fazer isso 2, 3, 4, e vou olhar e falar assim, porra, muito tranquilamente, ou pode ser R$1 e falar assim, caraca, nunca apliquei essa porcaria pra lugar nenhum, então isso aqui tá me carregando, pra que eu gastei esse dinheiro? Verdade. Então, esse contexto da Barça, né, esse contexto de sentar e fazer, eu vejo isso muito claramente, né, a pessoa que ela quer ter a performance que você já tem,
de mais de 10, 15 anos, né, nessa praia. Só que pra ontem, eu falo assim, não, filho, não, você vai ter que começar assim. Aí devem virar pra você e falar assim, pô, mas tem que fazer isso tudo, tu? Aham. É bem por aí, né? Prospecção. Prospecção é uma etapa crucial em todo processo de venda. Por que eu falo isso? Porque a galera já quer receber já da metade pro final, né? E eu vivenciei muito isso, né? Cara, prospecção é exatamente isso. É tirar o telefone do gancho, é você entender, é você... Porque o termo prospecção, ele vem lá de trás, que é prospectar, é tirar do solo, né? Vamos pensar, arrancar algo de alguma coisa. Então, prospectar, se a gente pudesse brincar assim, seria algo assim de achar realmente a pessoa, né? Que faz sentido você falar, aquela pessoa que é cliente ou aquele teu cliente ideal. Mas eu brinco que uma etapa anterior a isso é desqualificar. É exatamente assim, cara, quem não é o meu cliente? Quem não é o cara que eu não vou perder tempo ligando pro cara que não vai querer me dar a palavra, né? Que não vai querer me perder o segundo, porque nesse caso específico, né? Tempo é dinheiro. Cada vez que eu puxo o telefone, né? Cada vez que eu puxo essa brincadeira aqui, o cara, pô, e aí? Fechei ou não fechei? Porque se eu prospectei de maneira correta, a minha taxa, a minha chance de conversão, ela fica muito mais assertiva do que simplesmente eu sair ligando pra Deus e meio mundo e aquela brincadeira de contar mentira pra mentiroso, né? Ah, eu tenho 100 números aqui, liguei pra 100 pessoas. Mentira, não tem 100, não ligou pra 100, você ligou pra 10, você se cansou porque não qualificou, aliás, não desqualificou, então você não tem nenhum script, você não tem nada. Então, na verdade, você se auto-enganou ali porque você quer contar uma mentira pra si próprio. Então, só reforça a minha tese de que prospecção é o combustível real de quem tá querendo vender com alta performance. Eu achei que eu ia estar enganado, mas temos aqui a especialista corroborando comigo. Graças a Deus, pai não me deixou mentir ao vivo aqui. Mas é verdade, é isso verdade, aí. Porque muitas vezes é o que a gente estava falando do processo, né? É muito comum, o correspondente bancário, ele não quer ler o roteiro operacional. Ele não quer entender do negócio, da operação, do cliente que ele está ali prospectando. Ele só quer ligar e vender, sem conhecer o público, sem entender quais são as oportunidades que aquele público oferece. Então, hoje o correspondente bancário, ele não só vende também crédito consignado, tem um leque gigantesco de produtos que pode ser oferecido. Exemplo. Por exemplo, crédito com garantia de imóveis, financiamento de veículos, ele pode vender até plano de saúde, se ele quiser, ele pode vender telemedicina. O crédito consignado para aposentado pensionista do INSS, para servidor público, federal, municipal, estadual, para pessoa física, seletista. Então, tem um leque gigantesco de produtos que podem ser oferecidos. Só que para eu vender cada um desses produtos, eu preciso conhecer tanto o conteúdo técnico, como quais são os critérios, quais são as taxas, qual é o público que é autorizado ou não contratar aquele crédito, quanto o que você falou que é a pessoa certa. Porque muitas vezes ele quer achar lá o cara com margem, que é o limite que ele tem para tomar de empréstimo, né? Que é a margem. Ah, eu quero achar um cara com margem limpa, todo bonitão lá, livre, para poder fazer um contrato gigantesco. Mas ele não quer estudar como que ele encontra esse cliente, qual que é o perfil ideal desse público, né? Então, primeiro precisa fazer o dever de casa, que é a parte de planejamento e de estratégia. Então, não adianta só eu sentar na mesa, pegar o telefone e ligar e ligar para a pessoa errada. Daí já tem o segundo gancho, né? Que a gente tá falando de prospecção e ter estratégia na sua prospecção. Pessoal, só para você entender, são temas que eu trago no treinamento que eu vou formatar agora, em outubro eu vou lançar. Te convido já, né? Mas são vertentes que a gente vai falar, né? Treinamento de vendas chamado Papo Reto. Ele é um treinamento voltado realmente para o público que vende, profissional liberal, Corban, seja pessoa que trabalha com vendas. Mas que ele tem que entender da estratégia do negócio. E eu digo até mais, complementando o que você está falando, mais do que também as características, os benefícios desse negócio, né? O que isso vai gerar de benefício para essa outra pessoa, né? Quais são os valores que eu vou entregar para esse cara? Porque eu posso saber muito bem das características desse produto, mas eu não estou gerando valor agregado. E na hora que ele estuda, como você falou, com todo cuidado, com todo critério, ele começa a ir profundamente naquilo e fala assim, bom, esse cliente vai se beneficiar disso? Não, esse cliente ele não vai se beneficiar disso. Não adianta eu tentar trazer, que vai ser, como eu brinco, né, uma empurroterapia, né? Vai ser goela abaixo. E aí o negócio vai ter... Depois você explica pra galera, né, o que eu tô chamando de chargeback, tá? Mas depois você explica, se for o caso, né, a parte de devolução, quando é uma venda cruzada aqui, né? Mal feita, né? Bacana. Então, pegando vários assuntos...
Graças a Deus, isso aí. É relacionamento, é conquista, né? Uhum, É igual hoje em dia, as pessoas não querem, por exemplo, ter aquele flerte, a conquista, não. Já quer chegar. Chegando. Não vamos nem tomar um café, vamos embora. Não, vambora, cara. Então, assim, não tem mais a fase de conquista. Hoje em dia não existe mais, né? É porque hoje volta em dia naquilo que você falou, como primeiro, né? De todo mundo querer tudo muito rápido, muito né? rápido, Exato. muito na urgência. Hoje em dia a pessoa entra no Tinder igual um cardápio. Exato, mas e aí, vambora te encontrar onde? Chegar lá, Sim. mal pagar a conta e já quer ir pro fight, entendeu? Vambora. É assim vai que pro funciona. fechamento. Vai pra nem ter nem a primeira abordagem. Faz o... É isso, galera. Esse podcast é assim. É e assim, que se dane o horário permite, sou dono disso aqui, vai ser da maneira que eu quero. Pronto, é isso aí. Bora. E no processo de venda não tá diferente, Uhum. né? Então, assim, eu não desenho nem a pessoa ideal, não é o que tem, vai isso aqui mesmo. Então, o processo de venda, ele é relacionamento, ele é conquista. E para você criar relacionamento, você precisa descobrir a necessidade do outro. Exato. Né? E o que eu vejo muito? Eu também faço bastante treinamento de vendas para esse mercado. Show, ótimo. E eu vejo muito as pessoas não fazendo nenhum tipo de sondagem com o cliente, não pergunta. Chega assim, ó. Oi, André, aqui é a Thaís, eu sou correspondente bancário, eu tenho um crédito pré-aprovado aqui para você. Você tem interesse? Não, benção, tchau, diga próprio. E acabou a conversa, né? Eu e nem aí me lembrei vai... qual é o primeiro nome, você já tá no final da conversa, E daí vai né? no tiro. Exato, entendeu? exato. Então, as pessoas querem tirar pedido. É isso que eu ia falar, tirador de pedido. E hoje, com o excesso de oferta que esse cliente recebe, fica muito mais difícil de você ter uma boa conversão dessa forma. Então, eu sempre falo, pessoal, precisa de uma abordagem mais específica, mais consultiva, com estratégia, entender a necessidade do cliente. Por quê? Estava até conversando sobre isso. Eu estive num banco na semana passada, que é a Crefaz, que eu vou explicar para vocês também o que é, que vende crédito na conta de luz, que eu estava comentando com você. E aí, eu estava comentando com eles, se você entra em contato com o seu cliente, entende por que ele está tomando crédito, fica muito mais fácil. Por quê? Se em algum motivo ele te falar, não quero, aí eu viro para você, mas André, você não precisava para pagar a sua conta de luz? Olha as você vai ficar aí, sem, galera. você vai aí, ficar sem energia. Sabe. E se você não conseguir pagar essa conta, como é que vai aí. ficar? Né? Você vai deixar de pagar a escola do seu filho? Quanto seria importante ter esse dinheiro na sua conta hoje? Então, se eu sei o que motiva essa pessoa a buscar por crédito, porque ninguém acorda, que vontade de fazer um empréstimo. Nossa, eu trabalhei na área securitária, exatamente isso. E acorda assim, cara, hoje eu vou fazer um seguro? Nossa, o dia tá bonito hoje, né? Pra fazer um seguro? Olha, hoje é um ótimo dia pra fazer um seguro de vida. Nossa, hoje Celta Azul. Celta Azul, vou fazer Uma vez eu atendi uma senhora, eu sempre conto essa história, que ela tava pegando empréstimo, ela era aposentada do INSS, para poder pagar a dívida de droga do filho. Caraca, então, pesado. pensa, como que eu vou tratar essa pessoa como simplesmente um valor de comissão que vai cair na minha conta? Não faz sentido. Então, o correspondente bancário, ele também tem que pensar no papel social que ele exerce, sabe? Tem até nesse caso, de repente, um limiar, né? De você, em alguns milissegundos, pensar e falar, caraca, pô, será realmente... Como é que chegou esse ponto, né? Da pessoa pegar um dinheiro, né? Pra pagar, né? Então, imagino que passa um flashback, assim, né? De milissegundos, e fala assim, caraca, que tenso, né? Porque, assim, é uma realidade muito diferente da sua, da minha, né? De jamais vai fazer um negócio desse, né? Pra isso. Cara, então legal, definiu venda... Ela utilizou argumentos que eu uso, obviamente, contra objeção. Eu acho que quanto mais a pessoa objeta, mais ela tem interesse no seu produto, né? Porque ela tem dúvidas sobre aquilo e nada mais interessante do que o especialista para explicar sobre as dúvidas. É natural da pessoa falar, pô, essa água, não, me fala mais dessa água. Ah, não quero água. Eu falo assim, mas peraí, você não tá com sede? Então, você usar de objeções aqui para que você possa explicar para essa pessoa. E, obviamente, se você não tiver técnicas corretas, né? Isso aí acaba que o preço é sempre a primeira objeção. O cara assim, isso tá caro, tá barato. Então sempre brinca. A taxa tá alta. alta. A taxa tá alta, tá baixa. E se o cara não tiver realmente técnicas, ele vai encarar aquilo como uma pedra e vai ficar ali parado, né? Mas você usou um termo que eu gosto muito, né? Que é você perguntar. E isso eu trago muito pro mundo, né, do treinamento, né, para empresários, ou mesmo da consultoria, da mentoria que eu faço, que é quanto mais o vendedor pergunta, né? Numa escala, eu poderia até pensar o seguinte: primeiro se pergunta, depois se escuta muito, para você se conectar com essa pessoa, para aí sim você começar a perguntar para ela, entender qual é o problema dela, para aí sim você trazer uma solução específica para o problema dela, e não sair ofertando tudo que você oferece, né? Que você tem, tem um rol aqui de produtos, você nem sabe, você nem perguntou. Então, a grande questão que eu levanto, né, é que você muito bem embasou, que é, cara, pergunta. Quanto mais você pergunta para essa pessoa, mais ela vai comprar. Então, fica muito mais fácil a venda, muito mais prazerosa do que você sair deduzindo,
Né? Mas por quê? Porque a pessoa não tem estratégia. Aí ela tem que sair deduzindo. Sim. Ela não pesquisou, aí ela tem que deduzir. Vai no chute. Ela vai no chutômetro. Vambora, eu vou acertar. É tiro na cabeça, tiro no ombro, no peito, na cabeça, mais ou menos, e pegou. Uma hora vai. Uma hora vai. E aí acaba que isso se torna estressante, se torna cansativo, e a venda ela não acontece da maneira que deveria ser. E aí eu por entro... ser um produto que é muito rentável, né? Hoje em dia se ganha, assim... Hoje menos do que no passado, né? Quem é correspondente bancário há muitos anos aí, talvez assista a gente, sabe que antigamente ganhava-se mais dinheiro. Mas hoje ganha-se um pouco menos, mas ainda ganha muito em relação a outros mercados. Só que eles, às vezes, querem muito mais do que isso. E aí, querem aplicar golpes, não querem vender, querem empurrar, às vezes, produtos que são imagináveis, assim, que são criados... né? Que acaba virando golpe. Então, volta e meia tem notícia no jornal, tem informações aí negativas acerca do nosso mercado por causa dessas pessoas que se dizem vendedores, mas não são. São fraudadores, são golpistas, mas isso tem em todo o mercado. Hoje em dia a gente tem advogado ofensor, a gente tem pessoa que dá golpe como corretor de imóveis, que vende um lote que não existe. Em todo o mercado existe. Tem médico golpista. Pegando esse gancho, um segundinho. Como que você vê a pessoa na largada, assim, que me veio a pergunta agora, tá? Pensei agora aqui. Como que você ajudaria? Quais são as dicas, se a gente pode dar assim? Cuidado, isso pode ser um golpe. Se a gente pudesse pensar nessa pergunta, o que você traria assim, fulano? Ao pegar um empréstimo, ou alguém te abordar, como é que é isso? O que você teria um checklist aí do cara? Tem. Assim, inclusive, você que está nos assistindo pode ter um aposentado na sua casa, uma pessoa que toma crédito, ou talvez você seja um cliente. A primeira coisa nunca tem que devolver dinheiro para ninguém, né? Eu não tenho que dar um dinheiro antecipado. Se eu estou pegando crédito, como é que eu vou dar o meu dinheiro primeiro? Então, a primeira coisa. Isso acontece. Não existe você devolver dinheiro ou pagar para poder ter acesso ao crédito primeiro. O banco é que tem que fornecer o crédito para você. Né? Então, muito cuidado com a abordagem, com promessas mirabolantes, taxas mirabolantes. Então, assim, eu vou te emprestar aqui 10 mil... mas você me devolve 5, que lá no final das contas você vai ganhar 15, lucrando com rentabilidade de X por mês. Eu pago suas parcelas mensais. É até perigoso, né, as pessoas caírem nesse golpe, por quê? Aí que entra a questão que você me perguntou sobre o vendedor, né? Cara, o golpista, normalmente é o melhor vendedor que existe, é o golpista. Eu fico impressionada como que eles conseguem convencer as pessoas a fazer coisas que em sã consciência a gente jamais faria. Não, é que quando você escuta, assim, cara, como é que essa pessoa não... Né, como é que ela não usa essa inteligência para poder ganhar dinheiro do jeito certo? Só correto, porque... Infelizmente, no nosso mercado tem várias pessoas que são maravilhosas na argumentação de venda, no convencimento, da persuasão ali com o cliente, mas utiliza disso para aplicar golpe. Então, assim, existe, todo mundo, não é. É uma coisa que eu quero dizer aqui para você, que vem escutando notícias, inclusive é um apelo que eu te faço acerca do correspondente bancário. Existem mais de 100 mil pessoas que vivem disso, que são honestas, que trabalham pra caramba para poder botar o pão na mesa, que são pessoas sérias e que é um canal que você pode confiar. Mas tem pessoas que, infelizmente, querem estragar o nosso mercado, e aí cabe a você fazer uma análise criteriosa sobre a argumentação dessa pessoa. Qual é a oferta? Qual é a promessa que ela está te fazendo? O ditado é certo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia mesmo. Mas só que tem comportamentos que você consegue perceber quando a pessoa é correta e quando ela não é. Então, primeiro, não aceitar fazer nenhum tipo de pagamento para você ter acesso àquele crédito. Não existe pagar documentos para poder fazer análise. Isso não faz sentido. Então, como que é o processo de venda? Você recebe a oferta, e daí, se você aceitar, você envia, sim, os seus documentos. É normal enviar os documentos. Passa pela análise da empresa, do banco. E depois dessa análise aprovada, o dinheiro cai na sua conta sem você ter que pagar nada. É assim que funciona e é normal isso. Agora, pedir o dinheiro de volta. Qualquer coisa que fez promessa mirabolante. Você tem que me devolver tanto por mês que eu te devolvo X ou que eu pago sua parcela. Cara, esquece. Você tá falando, eu fiquei pensando, cara, isso existe realmente? Existe? Né, claro que existe. Caramba, claro que existe. Mas, como eu digo, é a minoria das pessoas que fazem isso. Então, sim, você pode confiar nessas empresas. São empresas sérias. Mas teve uma abordagem duvidosa, checa, pede o CNPJ da empresa, pede o endereço, pesquisa na internet.
entre em contato com o banco para saber se de fato aquela pessoa é credenciada, porque eu vivo disso há 16 anos, né? Se não fosse bom esse mercado, Sim. não tinha tanta gente, tantos anos apostando nisso. Então, é um mercado bom, cresce a cada ano, como eu disse, são mais de 500 bi por ano que movimenta de dinheiro emprestado no mercado. As comissões são absurdas. Hoje, para ser correspondente bancário é muito fácil. O né? sarrafo não é alto. Não é muito difícil para se tornar um correspondente bancário, mas precisa ter alguns cuidados. Tanto por parte do Corban, é claro, que ele também sofre com fraudes. Tem clientes que usam de documento falso. Ainda tem outro lado da moeda, tá certo. Estelionatários, né, que podem aplicar golpes também no banco. Sim. Então, existe os dois lados Esse da double moeda. check aí dessa história. E muitas vezes o risco que o correspondente corre é até maior do que o do cliente. Porque se ele sofre uma fraude, por exemplo, 100 mil reais, ele pode quebrar a empresa dele. Exato. Né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma confirmação criteriosa com o cliente, checar todos os documentos, fazer perguntas, né, de fato sobre a vida dele, para resguardar também a minha operação. Sim. Porque eu preciso saber se eu posso confiar nesse Exato. cliente. Então, é uma via de mão dupla, né? Mas, em relação ao papel do vendedor nesse processo, o principal, o cliente que está do outro lado, como a gente disse, se ele está pegando crédito, é porque ele está passando por alguma necessidade ou porque ele deseja conquistar alguma coisa, né? O ser humano ele é movido por duas coisas, fuga da dor e busca da satisfação. Do prazer. Então, é um dos dois. Se você trata essa pessoa com empatia, com respeito, se você zela por esse relacionamento com reciprocidade, eu acredito que os dois lados ganham. Por quê? O mercado, a própria política vem impactando diretamente no nosso mercado, querendo mexer em taxas de juros, mas não existe, por exemplo, nenhuma modalidade de crédito mais barata do que o crédito consignado no país. Né? Hoje em dia, você conseguir fazer um empréstimo com uma taxa abaixo de 2% ao mês, enquanto o cartão de crédito cobra 15%, cheque especial cobra 8%, existem alguns créditos pessoais aí que pode chegar até 30%. Fora a agiotagem, né? Sem contar Fora com os essa... idiotas, que além de você correr o risco de pagar o triplo, você corre o risco de vida. De vida. Então, é um acesso a crédito muito barato, que ajuda Rápido, milhares de famílias todos os meses, todos os dias, e que é seguro. Né? A questão é, com quem que você está pegando esse empréstimo? Esse é o ponto. Quem é o correspondente bancário que te atende? Poxa, vai lá, certifica se ele realmente existe naquele endereço, porque muitas famílias dependem disso. Se você tiver disposição, um telefone, um computador, internet, você consegue ser correspondente bancário. Eu gostei que você usou primeiro disposição. Disposição. Tá certo, porque, é isso aí. Cara, sem vontade é impossível realizar qualquer coisa, né? Sem disciplina, sem determinação. Então, só que é muita informação ali no dia a dia e tem muitas mudanças. É um mercado um pouco volátil, sabe? E eu falo que o correspondente bancário ele vive uma constante montanha-russa. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E é assim que funciona. Então, hora você tá com um produto bombando, comissão lá em cima, hora tá lá embaixo, mas o que determina aquele que vai numa constância ali mais linear? É a estratégia. Então, se essa pessoa se prepara, se cadastra numa boa promotora, que consegue ter um gerente comercial ali, que é o gerente de relacionamento, que faz a ponte, te levando informação de qualidade, te municiando de sistemas, de ferramentas ali para o dia a dia, a chance de você ter sucesso através de uma promotora de crédito, ela pode ser maior do que direto com o banco. Né? Por quê? Direto com o banco está interessado normalmente em quê? No volume, né? Nas vendas que são em grandes proporções. Então, hoje, um Corban que vende 50 mil por mês, ele vai ter o mesmo atendimento com o que vende 1 bilhão? Não vai ter, né? Então, hoje, as promotoras de crédito movimento aí de 500 milhões a 1 bilhão por mês, as promotoras, por quê? Porque embaixo do guarda-chuva delas tem vários corretores, tem várias pequenas promotoras que às vezes são em home office, que às vezes tem uma lojinha com 1, 2 pessoas que consegue atender o cliente lá na ponta. Então, se você quer ser essa pessoa que é home office ou que quer ter uma lojinha ali de empréstimo, primeiro passo, estudar sobre o mercado, entender quem é o público-alvo, né? Que é o aposentado, que é o servidor público federal, municipal. Às vezes você tem um batalhão de polícia aí do lado da sua casa, ele pode ser o seu cliente em potencial. Agora, uma pergunta. E se a pessoa, me veio agora aqui a cabeça, aí se a pessoa é um empresário? Certo. Ele não está correlacionado a nada disso. Ele quer pegar o empréstimo porque eu tenho uma ótica um pouco... Eu tenho uma ótica, na realidade, complementar. Eu acho que o empréstimo é importantíssimo, desde que você saiba utilizá-lo, né?
e qual é a estratégia que você quer. Às vezes o cara não quer utilizar um dinheiro próprio, quer tomar esse risco com dinheiro de terceiro, porque ele quer alavancar a caixa da empresa dele. Sim. Porque, eventualmente, ele vai conseguir dar esse repasse de juros na operação dele e ele não vai se descapitalizar. No fundo, aonde que eu vou tomar risco? É botar o meu dinheiro em xeque ali, né? Não tô... Aqui, veja bem, pessoal, não tô botando em mérito a estratégia da operação do cara. Eu tô só falando que ele pode tomar um dinheiro no mercado, né? De uma maneira muito mais agressiva, até pegando esse spread e repassando isso no produto dele, desde que ele tenha certeza do valor agregado que ele gera, sem meter a mão no próprio caixa dele, ou tipo mesmo... capital de giro. Exato, ou mesmo pegar um dinheiro para ele girar e para alavancar. Se esse for o caso de alguém, né, do empresário, atua também o Corban também nesse critério? Alguns sim, outros não. Tudo bem. Não é todo entendi. correspondente bancário que tem crédito empresarial para se fornecer. Então seria mais um produto também. Mas tem várias instituições que entendi. fornecem isso. Bis Capital, Nexus, enfim. Saquei. O próprio Banco da Ecoval tem o crédito empresarial, mas não é todo correspondente bancário que tem essa modalidade para poder oferecer. A maior parte do mercado tem para oferecer o crédito consignado, o veículo, o seguro, o CGI, que é o de imóveis, né? Entre outros produtos. E uma coisa que eu sempre defendo para o público que normalmente me segue, que me procura, só para as pessoas entenderem. Eu tenho a minha empresa que vende crédito ali para o cliente final e depois de 16 anos de estrada tem algum conhecimento para agregar para o correspondente. Modesta, algum não, então, total. Tem essa outra linha que hoje é uma das coisas que realmente me movem, que é a capacitação do correspondente bancário. E, normalmente, o que eu falo para a pessoa que me segue ali, para o meu parceiro? Cara, não fica focado em um único produto. Diversifica, né? Diversifique sua produção. Tenha um portfólio. Né? Aquele clichêzão, né? Não depositar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Como eu disse, a gente depende de decisões políticas também. Né? Então, o que acontece lá no Conselho Nacional da Previdência, uma mudança de taxa de juros pode derrubar todo o mercado. Pegando esse ganchinho, conta pra gente hoje qual é a dor que esse mercado tá passando, ou problemática, ou desafio, falando de política, falando exatamente sobre esse viés aí que é complexo. Né? Sim, então, como eu falei lá no começo, né? O tô rico, tô pobre e as movimentações políticas. O que acontece? No passado, hoje você vendia um crédito e daí 3 dias depois você achava que você estava rico, de tão alta que era a comissão. Né? E daí a galera andava de carrão, cordão de ouro, era assim. E aí, mano? Hoje não. Hoje o bicho tá pegando, é meio apertado. Por quê? Como eu disse, é um mercado ainda muito rentável, ganha-se muito dinheiro ainda, mas a política impacta muito, né? A gente acabou de passar por uma transição de governo, e aí o que aconteceu? Tivemos movimentação na pandemia de mudanças de regras sobre os percentuais que podem ser emprestados. E a gente vem numa subida de Selic muito forte, e depois ela caiu um pouquinho esse ano, mas não o suficiente. Então, o que isso impactou? Com a taxa de juros alta, a Selic é a taxa básica de juros, né? Se você não entende muito, é o que manda na movimentação do dinheiro no país, é a Selic. O dinheiro está mais caro, o dinheiro está mais barato. Com o custo do dinheiro mais alto, as comissões caem e tem movimentação na taxa de juros que é emprestada para o cliente lá na ponta. E aí o que aconteceu? Na pandemia a gente teve algumas mudanças. Uma delas foi no prazo do dinheiro emprestado para o INSS. Antes ele pegava em até 72 meses, passou a pegar em até 84 para aumentar a oferta de crédito. Depois a gente teve uma redução de taxa de juros, que era na faixa ali de 2,14, caiu para 1,80. Né? Depois caiu para 2, depois para 1,80, ficou naquela guerra, aí subiu. Depois a taxa de juros, por causa da movimentação da Selic, subiu para 1,90. 2,4, depois agora veio o ministro Lupe. Não, acabou, eu quero que a taxa vire 1,70. Da noite pro dia, numa carteirada, não. A taxa agora vai ser 1,70 e acabou a conversa. Aposentado e pensionista tem que pegar essa taxa. O que aconteceu? Os bancos suspenderam toda a oferta de crédito para o aposentado e pensionista. Inclusive, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Caramba, suspenderam. Por quê? Porque a operação não se pagava. Muitas vezes o Corban acha que a comissão está muito baixa, os bancos estão nadando no dinheiro.
Só que, num processo de um contrato de crédito emprestado, a gente tem uma cadeia muito grande de pessoas, né? Então, a gente tem o cara da tecnologia, o da antifraude, a empresa que fornece aquela tecnologia, caro esse processo, o gerente comercial do banco, da promotora, da sua loja, o vendedor. Então, é toda uma cadeia que envolve o custo daquela operação. Então, o spread, que é o retorno financeiro que aquele contrato dá, ele estava muito baixo, os bancos derrubaram a oferta. E aí, o correspondente faz o que da vida? Que só vende INSS. Enlouquece. Então, a galera começou a vender FGTS, né, que também é um produto muito interessante, que é a antecipação do saque do FGTS, que é o saque aniversário. Começou a vender FGTS, começou a vender para servidor público, mas ainda assim ficou muito difícil. Por quê? Os aposentados ficaram sem acesso a crédito naquela ocasião. Acho que ficou quase... Acho que foi 15 dias, mais ou menos, né, suspenso assim, a operação. E o mercado colapsou. Ninguém prestava dinheiro. Isso foi agora? Foi agora, não faz 6 meses, mais ou menos. E aí, depois que isso aconteceu, o mercado ficou muito diferente. O cliente ficou mais arredio, mais inseguro para poder contratar, achando que a taxa estava alta. Então, aí batemos a taxa ali na casa de 1,92, mais ou menos. E essa taxa, quando ela diminui, o que acontece? Diminui a comissão também, né? Então, se o custo da operação está mais alto, mas eu tenho que emprestar ela mais barata, então o retorno financeiro é menor. Né? A margem de contribuição daquele contrato ela ficou pequena. E aí, com isso, impactou no ganho final ali do correspondente bancário. Antes ele ganhava o dobro do que se ganha hoje, por exemplo, para você ter uma média assim, de parâmetro, né? Por causa dessa movimentação. Aí a Selic baixou um pouquinho, a comissão movimentou muito pouco, mas ainda assim não como era antes. Então, essa é uma das mudanças, né, que teve. Ele quis mexer de novo na taxa e agora recentemente, então está uma guerra. E teve uma outra situação que também mudou na pandemia. Não só o limite de crédito, mas também a oferta de crédito para as pessoas que não podiam antes. A gente tem um público que às vezes é esquecido no Brasil, que são as pessoas com deficiência que recebem benefício do governo, as pessoas que têm capacidade, né, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS. Então, aposentados, pensionistas que recebem esse benefício, o LOAS, que é o amparo social, elas não podiam pegar empréstimo e passou a poder pegar. Isso começou a ser uma fatia ali de quase metade do dinheiro emprestado no mercado, cresceu muito a venda, só que depois... mais uma decisão política, foi lá, opa, é inconstitucional, eu não quero que libere crédito para essas pessoas, é abusivo, enfim. Veio todo um discurso que suspendeu as operações para esse público. Então, eu tô rico, tô pobre por causa disso. Ora eu tenho um produtão para vender, ora eu não tenho mais. E aí, o que aconteceu? Suspendeu as operações. Aí, depois, decidiram agora, há mais ou menos 2 meses, opa, vamos voltar, porém vamos voltar com um limite um pouco menor. Porque hoje é 35% do salário que se pode pegar de empréstimo, 5% para um cartão de crédito consignável, que é descontado em folha também, e um cartão de benefício mais 5%. Ao todo, ele pode 45% do salário comprometer com empréstimos, né? E aí veio o LOAS, não, vamos voltar, mas agora vai ser 30% só de limite mais 5% para cartão. Ok. Todo mundo ficou feliz, e aí falaram, dia 25 de agosto está liberado. Aí, de novo, veio o Carlos Lupe, que é adorado, vão fazer um altar para ele, correspondente bancário, né? Super amado. Vamos parar com isso que é inconstitucional. Que você foi mentira. Imagina, né? Imagina. Caraca, o cara de marketing tá ali atrás, tá rindo pra caramba, cara. Então, ele assim, também já foi com a banda, depois a gente vai fazer cara, isso contigo. Esse cara é muito adorado, né? E aí, eu ia falar um negócio, mas eu acho que se eu falo, o YouTube ia me derrubar agora. Falar, ô desgraçado, tá começando e já vou te tesourar, irmão. Então, vou cortar tuas asinhas. O nosso querido ministro cismou que é inconstitucional o crédito para esse povo. E aí travou tudo. E mais uma vez correu o risco do produto sair do ar, mas porém teve uma votação recente, então... tivemos de 11 ministros, 10 votaram favoráveis. Então, o produto volta para o game agora, o LOAS. Agora, quando? Provavelmente, no decorrer desse mês, né? Porque agora precisa emitir instrução normativa. Início de outubro já vai estar online, já. Provavelmente, depois do dia 20, ele já deve estar liberado para as pessoas pegarem crédito novamente. Então, esse produto volta para o jogo. E daí, o correspondente bancário vai poder ofertar crédito para beneficiários de LOAS. Você, talvez...
tem uma pessoa que recebe esse benefício aí na sua casa, vai poder ter acesso a crédito barato novamente, porque foi votado como constitucional, sim, assim como os outros aposentados podem, esses também podem pegar crédito. Porque, cara, quando que essa pessoa vai ter acesso? Às vezes elas só têm essa renda. Às vezes tem pessoas doentes na família precisando de remédio, precisando de cuidado médico, até de botar alimento na mesa. E essa é a única alternativa que essa pessoa pode ter ali como luz no fim do túnel, né? Então, vai voltar o produto, só falta emitir uma instrução normativa para o Conselho de Previdência botar no ar, e a Dataprev, que é a empresa que controla ali o processamento de dados, fazer a atualização do sistema para que essas pessoas voltem a tomar crédito. Esse foi o primeiro desafio que mais impactou no mercado. E o outro, que assim, é um absurdo que estão fazendo, é com o servidor público federal, né? O servidor público federal ficou anos e anos sem receber aumento, passou por praticamente 2 mandatos sem aumento salarial. Não, meu pai, eu que digo, pai, se estiver assistindo, ó, temos uma compadecente que meu pai é auditor aposentado do Tesouro, então ele sabe na pele o que os servidores do que a gente conhece como SEAP, né, que é o Servidor Público Federal, ele ficou anos, desde 2015, se eu não me engano, sem aumento salarial. E daí, com muita guerra, conseguimos 9%. Por medida provisória. Exato. Aí, opa, todo mundo feliz, arrasou. Só que antes desse aumento acontecer... Posso dar um parênteses? Pode. Quanto que foi a inflação? Aí você vai ver que acabou o argumento dessa... Enfim. A gente tem um altar com várias pessoas pra gente adorar, né? Claro. Não só o Lupe. Exato. Então, o que aconteceu? Antes desse aumento... Também, por causa da pandemia, aumentou a oferta de crédito para o servidor, que também teve ampliação da margem de 35%. E aí, depois, no final do ano, existiu uma proposta para ficar igual ao INSS. 35% do salário para empréstimo, 5% para um cartão, 5% para outro. Só que o presidente, em exercício, não quer esse cartão. Esse 5% aqui não vale a pena. Vamos transformar ele em limite de empréstimo. Então, ficou 40% para... eles pegarem de empréstimo. E aí, o que aconteceu? No início do ano, teve um boom de vendas para esse público. O correspondente bancário teve recorde, inclusive, de venda para servidor público federal. E o servidor ficou super feliz, porque teve acesso a um crédito ali que há muito tempo não tinha. E depois veio um novo fôlego. Opa, aumento salarial de 9%, vai aumentar mais a margem, vou conseguir pegar mais um contratinho ali interessante, que daria um ticket médio de mais ou menos R$8 mil por operação emprestado. Aí o que aconteceu na calada da noite? Tem algumas decisões que acontecem lá na Câmara que são assim, na madrugada. Exato. Algumas, quase quase todas. Então assim, a galera tá dormindo, deixa eu mexer nesse negócio aqui. Foram lá... depois do Fantástico, né? Ó, Globo. Tipo isso. O que aconteceu? Foi um vampiro lá na madrugada e derrubou o veto 61, que tratava sobre esse cartão consignado. Então, o que ele fez? O limite de empréstimo, ele voltaria a ser limite para cartão. Então, a pessoa que pegou o empréstimo lá nos seus 40%, foi retirada uma parte desse limite, transformada para cartão de crédito. Hoje o empréstimo do federal é mais ou menos 1,6%, a média de taxa de juros, às vezes até mais barato que isso. O cartão fica na casa de 4% a taxa de juros. Então o servidor enlouqueceu. Falou, claro. Poxa, eu vou pegar um crédito muito mais caro do que eu tinha acesso. E aí, ao invés deles terem limite que esse aumento de 9%, eles ficaram negativos. Eles não têm mais limite para poder fazer empréstimo, porque tirou 5% daquilo que eles já tinham pegado. Só que o cartão até hoje não foi regulamentado. É lei, já faz 4 meses que é lei ter o cartão para o servidor público federal. Eles simplesmente não regulamentaram, está no limbo, está largado lá em algum lugar, na mão do MGI e da CEP, e ninguém resolve. E aí entrou uma PL, um projeto de lei, para poder fazer com que esses limites se tornem facultativos, a pessoa ter a opção de como ela quer escolher esse limite, que eu acho que seria um direito do cidadão, do servidor, e não votaram. Simplesmente não ligam, não fazem nada, não regulamentam o cartão e nem movimenta a PL para que essa margem se torne facultativa. Porque eles fizeram uma proposta no mesmo texto do aumento salarial de 9% para que já entrasse ali e resolvesse a vida. Tiraram o texto da MP. Não faz sentido. Cara, eu assisti mais ou menos umas 4 horas de live daquela TV Senado. Sim. Gente, pensa uma
tortura. Pô, TV Senado já é uma tortura. É mas ficar imagina, assistindo aquela beleza, pra não usar outro termo. Então, mas aqui pode, se quiser. cara, eu fiquei assistindo aquela merda. Isso, é isso que eu queria, pô. Bora. E aí, quebra tudo. simplesmente não. Não foi isso que a gente combinou em reunião. Não, o Arthur Lira simplesmente falou assim, não foi isso que a gente combinou em reunião, então vocês se entendam aí e tiraram do texto, né? E aí fala, faz o L, foi fulano, foi ciclano, foi Beltrano, virou aquela guerra política. Não, os dois lados, tanto direita quanto esquerda, se uniram e decidiram tirar isso de pauta e até agora não foi definido, né? Não dá nem pra gente culpar um lado só. E tá uma zona e mais uma vez está impactando tanto o Corban quanto o servidor. Por quê? Diminui a oferta de crédito, o servidor não tem acesso a crédito barato, está endividado. Eu estou num grupo aqui de servidores, tem quase 1000 servidores. Tem gente falando que está devendo agiota, com depressão, tomando remédio. A galera foi fazer manifesto na porta lá da Câmara, fizeram vaquinha para os servidores irem lá para tentar uma solução e simplesmente não deram nenhum tipo de relevância para o servidor, cara. Então, é mais uma coisa que impacta para o nosso mercado, mas o que eles não entendem? Muitas vezes eles colocam só o correspondente bancário como interessado nessas decisões. E, inclusive, mexem em várias resoluções que vão impactar negativamente para o nosso mercado, achando que não, é os bancos que querem dinheiro. Mas eles esquecem que são vidas que dependem, às vezes, desse crédito para resolver a sua vida. Sim. Então, o maior interessado não é o correspondente bancário, é o servidor público que está sendo massacrado com taxas absurdas de cartão de crédito, de cheque especial, de crédito pessoal, porque não tem acesso ao crédito consignado por causa de uma decisão que não foi cumprida, né? E eles acham que o beneficiado é só a gente, é só o correspondente bancário, e não é. O servidor público está sendo prejudicado, impacta no nosso mercado, e se eles pensarem que tem dois serviços ali prejudicados, são mais de 100 mil correspondentes bancários no país, que vivem disso, que são também famílias que dependem dessa oferta. E o servidor público federal que dá a vida pelo governo, mais de 1 milhão de servidores federais nós temos no país hoje, e estão sem poder fazer crédito por causa de decisão política.